como começou sua trajetória na política, e depois a gente vai comentar também sobre o livro e outros assuntos importantes, né? Tinha muita vontade desse engajamento, envolvimento, de construir respostas para os problemas públicos, no caso ali de estudantes, né, das comunidades onde eu me envolvia. Como começou a maturar essa ideia de fazer o livro Vida nas Ruas? E eu fui trabalhar diretamente com a população em situação de rua, na abordagem social, que é aquele serviço que vai até as ruas e alcança aquelas pessoas que não chegam nos serviços, que estão mais distantes, que geralmente estão há mais tempo na rua, que têm mais resistência, inclusive, de acessar essas alternativas, né, Tecla? É muito fácil conversar com quem pensa igual a gente. Então, sentar numa roda de pessoas que atendem esse público, estudantes, é muito tranquilo para trocar ideia. Agora, ir conversar com pessoas que a gente sabe que pensam diferente, que falam aquelas barbaridades, né? Tem que pegar todo mundo, trancar e jogar num container não sei aonde. Tem gente que pensa assim. É muito mais desafiador. O que eu tento dizer é que as pessoas que estão ali nas ruas, além de serem seres humanos, poderia ser eu, poderia ser você. Às vezes é uma linha muito tênue que separa a gente dessa extrema situação de vulnerabilidade. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, podcast para toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? Pessoal, antes do Guilherme apresentar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, quero agradecer ao nosso patrocinador Academia do Barista. Eles são uma cafeteria, eles são uma micro-torrefação de cafés especiais, eles vendem cafés em grãos ou moído, eles têm locação de máquinas, consultoria e treinamento e cursos também. Eles têm 2 unidades hoje, na rua Martim Afonso, número 68, aqui no centro de Santos, e lá na Aparecida, na rua Ricardo Pinto, número 110. Também queremos agradecer, pessoal, a Colob. Ela é a nossa patrocinadora master, né? Nós fazemos a parte de informática para todas as empresas, podem nos procurar. E também Certificação digital, a certificação digital. Se vocês precisarem renovar ou fazer um certificado eCPF ou eCNPJ novo, pode contar com a gente, tá bom, pessoal? E agora, Guilherme, com quem que a gente vai fazer nosso bate-papo? Bom, hoje estamos com a Juliana Lafron, que é formada em Serviços Sociais, servidora pública, diretora de Proteção Social Básica em Santos e secretária da Mulher do PSB Municipal. E além disso, ela também é autora do livro Vida nas Ruas. Então, bom, tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa hoje, então bora pro papo. Seja bem-vinda, Bem-vinda, Juliana. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. A gente também Obrigado. agradece muito. O GN até esqueceu de comentar pra você. Você tem um presente aí da Academia do Barista. Aqui. Ai, que chique. Aí. Próxima vez a gente já deixa mais perto. Essa vez é tão longe, eu ia deixar. Eu adoro A café. Academia do Barista deu. Essa daí, eu não sabia se você tinha máquina de grãos pra moer na hora, tudo. Aí eu pedi já pra ele moer, Eu tá? Aí já tá adorei. moído e é ótimo. Eu né? adoro café, mas o meu marido vai amar, porque a comida favorita dele é café com leite e pão com manteiga. Vocês acreditam? então aí- É a comida dos sonhos Então, do meu marido. O presente é então- pra ele, então. Obrigada. Obrigado, Legal, gente. legal. Juliana, a gente tá muito feliz com a sua presença, né? E a gente já queria até começar pro pessoal saber como começou sua trajetória na política, e depois a gente vai comentar também sobre o livro e outros assuntos importantes, né? Legal. Bem, eu brinco que começou mesmo antes de eu entender direito o que que era política, né? Resgatando a minha memória, experiências passadas, eu fui presidente de Grêmio Estudantil a primeira vez aos 7 anos de idade, Nossa. na primeira série. Eu fundei o Grêmio na escola. Então, acho que ali já começou de uma forma mais direcionada essa questão da participação, do envolvimento estudantil. Depois eu fui presidente de Grêmio outras vezes, estudei sempre em escola pública e tinha muita vontade desse engajamento, envolvimento, de construir respostas para os problemas públicos, no caso ali de estudantes, né, das comunidades onde eu me envolvia. Então, acredito que tenha começado ali a sementinha e depois a vida Bacana. foi me levando para outros vários caminhos também. Legal, show, show. E você teve. Você estava até hoje de manhã, né? Sim, Foi pra Brasília? voltei hoje, de ontem para hoje de Brasília. Eu tive no Congresso Nacional do PSB, né?
Sexta-feira a gente teve o congresso do segmento de mulheres, então eu estive lá com mulheres de todas as regiões do país discutindo as nossas pautas, encaminhamentos importantes, e a gente celebrou os 25 anos da Secretaria Nacional de Mulheres do partido. Então são Legal, 25 anos importante. colocando essa pauta como prioridade, né, no campo progressista. E no sábado e no domingo a gente teve a convenção nacional, de forma geral, elegemos o João Campos, nosso novo presidente, né? Legal. Então a gente tem esse mote agora, já há algum tempo, mas agora com mais força, de unir a tradição com a inovação, né? Com novas perspectivas. Então a gente está muito empolgada com o que tem para o futuro do partido. Bacana, bacana. Foi a primeira vez que você foi para Brasília? Para Foi isso, né? Brasília, a primeira vez que eu fui foi em novembro do ano passado, logo depois das Ah, eleições. aham. Eu até falo pro pessoal, né? Depois de ficar a primeira campanha, manhã, tarde e noite na loucura, acaba a eleição, o que que você faz? Vai descansar? Não, vai trabalhar. trabalha. E aí eu fui para Brasília, buscar recurso para a cidade, buscar conexões, tive conquistas importantes, né? Bacana. E fui ano passado de novo, essa foi a minha terceira vez. Ah, legal. Eu tava até comentando com eles que eu fui uma vez para Brasília, né? Até fui para fazer um trabalho da faculdade. E lembro uma coisa que foi muito. Lembro até hoje, foi muito bacana quando eu entrei na Câmara dos Deputados. Eu fui entrando e assim, eu que fui falar com segurança se eu podia entrar. E eu achei muito bacana o que ele me falou. Ele falou assim: olha, você pode entrar à vontade, aqui é a casa do povo. Hum. Né? Eu nunca esqueci essa frase, né? E de fato eu entrei lá, eu pude andar, tinha várias salas, né? Dos deputados, eu fui em algumas. E para mim foi uma experiência muito enriquecedora saber disso, né? Uhum. Sem dúvida. Eu acho que Brasília, ela é muito abstrata para a maioria dos brasileiros, né? O conceito do que é Brasília. Mas quando a gente vai até lá e entende a Praça dos Três Poderes, o que essa representação significa ali na concretude, né? A relação do Congresso, do Senado com a Câmara, fora a questão arquitetônica, né? Toda a É incrível, né? história, o Museu JK é incrível, né? Então, acho que não tem como não reavivar mais ainda o senso de defesa da democracia que precisa estar dentro da gente, né? Sim, eu fui numa audiência lá no STF também. Legal. Achei muito bacana, experiência legal mesmo. Brasília, É, fenomenal. isso aí. E o que foi a pauta? Você falou que foi defesa de mulheres, né? Uhum. O que teve de mais importante lá que você achou? Olha, em termos de segmento, hoje as prioridades do partido são mulheres, juventudes, também o movimento sindical, a questão da inclusão, principalmente voltada a pessoas com deficiência, né? E a população LGBT também. São algumas das pautas que a gente tem como prioritárias, além dos próprios movimentos sociais. E a gente tem discutido cada vez mais a questão da sustentabilidade, a nossa relação com o meio ambiente, com um desenvolvimento econômico que seja sustentável também, e a geração de renda, de trabalho, de forma criativa. É unir a inovação, a tecnologia, mas de uma forma responsável. Uma coisa não pode andar dissociada da outra, né? Algo que me encanta muito no PSB é a defesa de uma sociedade mais justa, né, de justiça social, mas também com concretude, entendendo que, como eu disse, desenvolvimento econômico, social, a sustentabilidade precisam caminhar juntos, né? Então, de resumo, foi mais ou menos essa pauta, fora, é claro, a eleição do nosso novo presidente agora, o João Campos. O Carlos Siqueira, que teve há 10 anos frente do partido, é uma pessoa incrível. Eu tive a oportunidade de me reunir com ele na minha segunda ida a Brasília, uma pessoa fantástica, e passou o bastão para o João de uma forma muito bonita. E a gente tem muita expectativa. Eu tenho fé de que o João vai ser um futuro presidente do Brasil um dia, que é uma pessoa extremamente qualificada, tá no caminho certo. Acredito que o Eduardo seria, se não tivesse acontecido aquele infeliz, trágico acidente justamente aqui na nossa cidade, né? Sim. Então vamos aguardar os próximos anos aí pra ver essa história se desenhar. E fazer parte dela também, né? Tá certo, tá certo. Juliana, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro. Bora. Como começou a maturar essa ideia de fazer o livro Vida nas Ruas? Eu iniciei na Prefeitura de Santos em 2013, aos 20 anos de idade. Eu fiz o concurso aos 18. Aí demorou ali 1 ano e meio pra eu ser chamada. E eu fui trabalhar diretamente com a população em situação de rua, na abordagem social, que é aquele serviço que vai até as ruas e alcança aquelas pessoas que não chegam nos serviços.
que estão mais distantes, que geralmente estão há mais tempo na rua, que têm mais resistência, inclusive, de acessar essas alternativas, né? Então, ali, o vínculo é o trabalho principal. E eu fiquei 5 anos nessa atividade, na secretaria, e ao mesmo tempo eu estava na faculdade de serviço social na Unifesp. Então, vocês imaginam que para uma menina de 20 anos estar de frente a situações tão complexas no dia a dia, muitas vezes de frente à vida e à morte, né? Era algo extremamente desafiador. Então, eu encontrei na faculdade, na academia, um lugar para poder refletir, levar as minhas angústias, as minhas questões e construir respostas através de pesquisa científica. Então, dessa forma, eu fiz 2 iniciações científicas, o meu TCC foi sobre esse assunto também, alguns artigos eu publiquei também nesse tema, e depois entrei no mestrado. E no mestrado também levei esse assunto da vida na rua. Já ali eu estava atuando na gestão, na secretaria, quanto apoio técnico ao secretário da pasta na época, o Flávio Jordão, e aos serviços de população em situação de rua. E uma das minhas angústias foi o que gerou a minha dissertação de mestrado, que posteriormente virou o livro. Quanto tempo você ficou desenvolvendo esse livro? Olha, o mestrado são quase 3 anos, né, de pesquisa. Eu peguei o período da pandemia ali também, que deixou a coisa ainda mais desafiadora, né? Todo mundo precisando se adaptar. E o livro, depois, eu acredito que foi entre repaginá-lo para o formato de livro, atualizar informações, né? Revisitar a reflexão e o diálogo com a editora, a pesquisa e tudo mais, acho que 1 ano e meio por aí, até chegar nesse produto final, finalmente. Legal. Bacana. Falando em uma coisa interessante que você mencionou, né? De fato, as pessoas na rua, muitos não têm acesso a serviços públicos, né? Uhum. Eu lembro um amigo meu, lá na nossa igreja, eles estavam pensando a gente ajudar o pessoal que tá na rua. E eles não sabiam como. Eu falei assim, olha, uma das melhores formas a gente saber o que precisa é ir lá e conversar com eles. E lembro que a gente foi conversando com alguns, isso foi na cidade de Praia Grande. Mas uma coisa que eu achei muito bacana, né? Conversando com um senhor, ele falou que ele estava na rua porque estava desempregado, passou dificuldade na vida, etc. Mas que a prefeitura, assistência social, eles já estavam entraram com a documentação dele para ele conseguir a aposentadoria. Uhum. E ele estava muito feliz. Ele falou assim: olha, eu sei que agora é questão de mais algum tempo que eu vou estar na rua, mas assim que eu conseguir minha aposentadoria, eu vou conseguir. Eu achei muito legal o fato de. Eu acho que se o serviço social não tivesse chegado até ele, Uhum. ele não ia. Ele ia continuar na rua, sem documentação, e com certeza não ia conseguir a aposentadoria. Então ele tava com essa esperança. Achei muito bacana isso, né? E acho que Perfeito. é importante isso, né? Eu sei que a É, Prefeitura de Santos faz bastante isso Faz, também, né? né? é justamente essa busca ativa de chegar àquela pessoa que talvez não chegaria ou demoraria mais para chegar até o centro pop ou até algum abrigo, por exemplo, né? Então, às vezes a gente pode ver uma pessoa na rua e entender que ela não está sendo assistida, mas ela está. Ela está sendo acompanhada, está sendo vinculada. Como eu falei, é um trabalho de construção de vínculo mesmo, né? No geral, é difícil generalizar quando a gente fala de vida na rua, porque é um público extremamente heterogêneo, mas a gente fala de pessoas que tiveram uma trajetória de violações de direito. Não é da noite pro dia que alguém vai viver na rua. Então, foram ausências do Estado, de proteção, violações subsequentes, como eu trouxe, ruptura de vínculo familiar. E então, imagina para uma pessoa, eu até faço a brincadeira, né? Se a gente tá no ponto de ônibus, alguém chega e pergunta: qual que é o seu nome? Qual a sua data de nascimento? Qual é o nome da sua mãe? Você vai responder? Você vai falar da sua vida, assim, pra alguém que você não conhece? Não. Não vai, né? Agora, imagina se você tá há 15 anos vivendo nas ruas, se você já teve diversas decepções, se a sua história, por vezes, te traz mágoas, angústias. É difícil esse processo de abertura, né? Então, os profissionais, eles têm toda uma técnica, todo um cuidado para construir a confiança com aquela pessoa e aí ela poder falar a história dela, as informações dela, e a partir daquela necessidade a gente construir o caminho. Às vezes vai ser diretamente para um acolhimento, para um abrigo, e dali a gente vai trabalhar com aquela pessoa. Às vezes não, vai ser da rua mesmo. E aí é o direito dela de decidir sobre a própria vida.
a partir das ofertas, chegarem até ela. Então, o importante, que a gente sempre fala, né, para as pessoas que perguntam, como eu posso ajudar e tudo mais, é procurar saber se na sua cidade tem os serviços, quais serviços existem, se existe o centro POP, no caso da população em situação de rua, a abordagem social, se existe algum telefone para acionar, qual que é o canal correto de comunicação, porque se alguém pedir ajuda, você identificar alguma situação, você já vai saber qual é o canal correto para poder ser acionado. Bacana. Juliana, você tem alguma história, assim, que você achou bacana nesse... Tem diversas histórias. Acho que falando dessa questão de dados que a gente falou, de informações, eu falei recentemente numa entrevista de um rapaz que a gente abordava há quase 3 anos. Ele ficava ali na José Bonifácio. Ele falava o nome, as informações dele, e a gente ia construindo um vínculo, mas tinha um certo limite com ele, né? Até onde a gente conseguia ir. E uma vez a gente conseguiu uma brecha através da documentação, né? Poxa, vamos tirar teu RG? Você tá sem RG, a gente precisa ver. E aí, beleza, ele autorizou. Vamos lá, eu quero fazer o documento. Aí a gente foi buscar pela certidão de nascimento dele. Ele era de uma cidadezinha lá do Nordeste, lá no interior. E a gente faz todo esse trabalho de busca de certidão. A certidão vem de forma gratuita para poder iniciar esse processo de documentação. E a gente não encontrava a certidão dele. A gente entrou em contato com todos os cartórios da cidade que ele falou, do entorno, e a gente não localizava. Aí a assistente social da equipe na época falou: olha, Ju, alguma informação tá errada e não tá batendo, porque a gente já buscou de tudo que é jeito, né? Aí eu voltei pra falar com ele e falei: olha, vamos revisar? Porque a gente ligou pro cartório tal, com a cidade tal, falamos com fulano, com ciclano, e a gente não tá achando sua certidão. Ele ficou com o olho assim, cheio d'água, emocionado, olhou pra mim e falou assim: caramba, vocês realmente foram procurar a minha certidão. Eu achei que era só da boca pra fora. Tanta gente já falou que ia me ajudar, que ia fazer alguma coisa e não fez. Aí ele respirou e falou assim: tá bom. Então agora eu vou falar o meu nome de verdade. Olha só. Nossa. E aí ele falou o nome dele. Ele tava 2 anos e pouco falando pra gente um nome que era uma mistura do nome dele com o nome do irmão. Aham. Dali, a gente não só encontrou a certidão, como a gente encontrou a família dele, que já não tinha notícias há quase 15 anos. Achavam que ele estava Nossa. morto. Foi assim, é claro que a gente, com autorização dele, fez contato com a família, né? A mãe dele, eu lembro que tinha até uma questão no coração, então a família foi muito cuidadosa na hora de dar notícia pra ela, porque ela tinha certeza que o filho tinha morrido, né? E ele tinha um irmão no Rio de Janeiro. Esse irmão, com a autorização dele, tudo direitinho, veio na mesma semana buscá-lo. Na mesma Olha semana. só. E eu vi esse reencontro daquele rapaz que puxava carroça, carrinheiro, aqui na cidade há tantos anos. O irmão vindo buscar, ele chorando nesse reencontro. E aí ele levou o irmão, eles ficaram um tempo no Rio e depois ele foi com ele junto pro Nordeste pra reencontrar a mãe e a família, né? Olha que Olha que bacana, hein? legal. Tudo começando por um documento, né? Então a gente vê a questão do vínculo que eu falei, da confiança, de acreditar no ser humano, de estar ali. Quantas vezes eu já fui abordar pessoas que a gente não tinha nem um bom dia de volta, sabe? A gente fala bom dia, e aí a pessoa olha desconfiada, ignora. Aí na terceira vez que você vai, você escuta um bom dia. Às vezes a gente comemora o bom dia que a gente Sim. recebe. E dali a gente vai trabalhando. E vale a pena. É desafiador, é complexo, mas vale muito a pena cada vida transformada, cada direito garantido. Ah, eu imagino, né? Mudou uma vida, né? E sim, Vale, e a daí você vê família, que né? acho que já, só isso já vê que o trabalho valeu a pena, né? É para isso que a gente tá lá, né? Ser servidor público, servir a população, ainda mais numa política como a assistência social, é de fato lutar pelos direitos. Direito ao acesso à documentação, direito ao retorno ao convívio familiar, se a pessoa tem esse desejo, né? Então aí a gente teve um conjunto de garantias de direito, tanto dele quanto da própria família também. Uhum. Legal. Existe algum estudo, assim, para saber, assim, quantas pessoas estão em situação de rua? Por exemplo, na cidade de Santos, tem ideia Uhum. isso? Esse é um grande desafio no país, porque Não existe dá pra ter, uma. né, um número exato, né? O número exato a gente não consegue ter, mas existe uma luta para o IBGE contabilizar esse público. Então, acredito que em breve a gente terá uma sistematização mais consolidada, como a gente tem da própria pesquisa do IBGE para a população domiciliada, né? Mas até então, as cidades precisam realizar censos, pesquisas censitárias. Santos é a única cidade da Baixada Santista que realiza o censo
Então, o censo é um formato que nos permite ter tanto a quantidade quanto as características desse público, a parte qualitativa da pesquisa. E a última pesquisa realizada foi em 2018, 2019, na verdade, através de uma parceria com a Unifesp, aqui em Santos. Eu coordenei pela prefeitura, junto com as professoras da Unifesp, essa pesquisa. E naquele momento a gente teve a constatação de 868 pessoas vivendo nas ruas, fora todo o perfil qualitativo. A gente tem estimativas de CAD único, que, salvo engano, já ultrapassam mais de 1.000 pessoas aqui em Santos. Mas é isso, a importância da gente produzir dado, produzir pesquisa, porque a política pública ela está posta, mas cada município tem uma realidade. Então, a gente precisa fazer a devida adaptação para atingir aquela realidade. E não só Santos, né? Os municípios precisam No geral, convergir, desenvolver sim. o trabalho, porque as pessoas elas migram buscando sobrevivência, buscando esse acesso. Então, sem dúvida, tem que ser um trabalho também metropolitano. Acontece muito essa migração, Então, então, uma de... pergunta polêmica de migração. Uhum. Ouço dizer que outros lugares trazem o pessoal em situação de rua para cá e para ficar morando aqui em Santos. Isso é fato Acontece? real mesmo? Olha, no livro eu até falo dessa questão. Existe um imaginário social posto de que quem vive na rua não é da cidade. É aquela pessoa que é de fora, que não é daqui, que é perigosa, que a gente tem que temer. Então, tem diversos estereótipos associados a essa questão da vida na rua, né? Tem essa parte. A gente tem um público que é migrante, trecheiro, que vai migrando de local em local, buscando de fato a sobrevivência. Por exemplo, aqui, pela nossa característica de Baixada Santista, durante o inverno tende a aumentar o número de pessoas, que muitas vêm de São Paulo É porque lá é ou do muito sul do frio, né? país, fugindo do frio. Todos os anos morrem pessoas de frio em São Nossa. Paulo. Então é claro que se você está nessa condição, você vai buscar um lugar com um clima um pouco mais ameno. A gente tem essa característica aqui, e no verão também, por conta do calor, da possibilidade de trabalho informal, tem muitas pessoas que fazem esse fluxo migratório buscando gerar renda de alguma forma, né? Uhum. Então, essas são características da nossa região. Mas o censo, eu não vou saber os dados de cabeça agora. Esse censo de 2019 apontou que o número de pessoas nascidas em Santos era considerável, mais do que a gente imagina. E aí, algo que eu bato na tecla, né? O que é ser de Santos também? É a gente morar há 4, 5 anos aqui? O que define um cidadão santista? É claro que se a pessoa ela tá migrando, está um mês na cidade, a gente pode considerar que ela vem de origem de um outro lugar. Sim. Mas quando a gente fala de vida na rua, por vezes a pessoa tá há 10, 15 anos aqui e ela é interpretada como alguém de fora, que não pertence, por não ter a residência física, né, fixa ali. Então, também é uma questão que a gente precisa refletir, considerar, mas é isso. O trabalho tem que ser metropolitano, porque senão, metropolitano, a nível nacional, porque as pessoas vão Sim. migrar buscando, de fato, melhores condições de vida, de sobrevivência, e a gente acaba trazendo uma maior dificuldade de qualidade de prestação de serviço. Isso a gente vê em outras situações, na saúde, na educação, né? A gente precisa levar o desenvolvimento urbano da cidade para todos os lugares que estiverem próximos daqui também, né? Eu vejo também essa migração, o pessoal fala da migração, porque aqui é plano. Sim, é outro fator. Não tem a subida Ah, e não descida. É uma sabia disso cidade não. plana. É? É uma Porque cidade aí fica plana. mais fácil de locomoção. Isso influencia. A gente tem uma história também de terceiro setor, caridade muito forte. Está na bandeira de Santos, né? Terra da liberdade e da caridade. Então a gente tem um fluxo de muitas ONGs e entidades que prestam um serviço voluntário, assistencial, por vezes, fora a própria rede de serviços, né? Como eu estava comentando. A gente tem UPA, hospitais, policlínicas, uma rede estruturada. Em termos de assistência social, nós temos todos os serviços previstos na Tem política até de assistência. albergue, o prato Abrigos. social, né? Como que é? O Bom Prato, Bom né? Prato é a única cidade fora da capital com 4 restaurantes Bom Prato, né? Então, é uma estrutura considerável e que tem a sua demanda ali significativa enquanto cidade e acaba abarcando uma demanda regional também, sem dúvida. Tem gente que fica nervosa, né? Assim, do fato de Santos se preocupar em cuidar. Eu já vi, né? Assim, Aham. o fato de Santos se preocupar com
as pessoas que estão na rua, porque, tipo assim, fala, desse jeito, atrai mais, cada vez mais. Mas eu acho que, poxa, tem que cuidar das pessoas, né? Não, sem dúvida. A gente está numa sociedade em disputa de perspectiva ideológica, política, né? Então, quem partilha de uma perspectiva progressista, de cuidado, tem esse entendimento, é claro, da oferta do direito, que é nada mais de garantir o que está posto na Constituição, que a gente está muito longe de garantir, aliás, né? Sim. Muito distante de garantir. Mas eu tento fazer, e eu sempre bato nessa tecla, é muito fácil conversar com quem pensa igual a gente. Então, sentar numa roda de pessoas que atendem esse público, estudantes, é muito tranquilo para trocar ideia. Agora, ir conversar com pessoas que a gente sabe que pensam diferente, e falam aquelas barbaridades, né? Tem que pegar todo mundo, trancar e jogar num container não sei aonde. Tem gente que pensa assim. É muito mais desafiador. O que eu tento dizer é que as pessoas que estão ali nas ruas, além de serem seres humanos, poderia ser eu, poderia ser você. Às vezes é uma linha muito tênue que separa a gente dessa extrema situação de vulnerabilidade. Então, acho que esse apelo de empatia, de entender que quem tá ali é um ser humano, a gente precisa ter por perspectiva, né? Se fosse um parente nosso, pai, avô, um irmão, Sim. como a gente gostaria que aquela pessoa fosse atendida, né? Então, Eu creio que existam, ver se eu estou correto. Você que é especialista, né? Moradores de rua que não são só drogados. Tem pessoas, acho que talvez por baixa escolaridade ou por falta de oportunidade, se perdeu alguma coisa, eles perderam o emprego, não têm onde morar e ficam em situação de rua. uhum, Existe isso daí mesmo? sem dúvida. Como eu falei, é um público muito diverso. Já aconteceu, por exemplo, eu abordando, trabalhando na rua, brincar dizendo: "Ah, eu falo francês e tudo mais", e a pessoa que eu estava abordando começar a falar francês comigo. Nossa. Então eu realmente tenho que falar bem francês, porque olha, eu ia ser pega no pulo ali. Então eu já conversei com pessoas que falavam alemão fluente, vários Olha. idiomas, Às vezes doutores, só falta uma autores de oportunidade livro. para eles voltarem ao mercado de trabalho. Sim, sim. Eu ia comentar isso. Teve o. Foi esse ano. Eu fui num local lá em Peruíbe. Estava vendo um lugar pra pegar acampamento pros jovens, né? E tinha o caseiro, ele tratou a gente super bem, mostrou o local e hiper feliz. Daí no final ele contou a história dele. Ele falou que ele viveu, agora confesso que eu não lembro o tempo, mas ele ficou muitos anos na rua. Só que o proprietário do local lá encontrou com ele, conheceu ele e ofereceu pra dar essa oportunidade pra vida dele. E ele aceitou. Então hoje ele cuida lá do local, ele tem o salário dele. Na verdade, ele até casou. Ele casou lá, tem o salário dele. E cuida do lugar assim com tanto carinho, amor. A chácara, né? E deu pra perceber que ele só precisava de, sabe, um empurrãozinho. Ele teve essa oportunidade, ele agarrou. E é visível que ele é muito feliz por ter isso. Então, assim, acho que as pessoas precisam muito, né? De um empurrãozinho, né? Com certeza, é a questão de garantir, como a gente falou, né? Assistência, saúde, que as políticas alcancem essas pessoas e aquela premissa de que cada história é uma, cada caso é um caso. Vão ter casos de pessoas que, de fato, o encaminhamento vai ser nessa questão do acesso ao mundo do trabalho de uma forma mais direta, e a gente tem projetos nesse sentido, inclusive na secretaria. E há casos que envolvem um contexto mais de saúde mental também, que é um debate super importante. Você falou da questão do álcool e de drogas, né? Muitas vezes o uso de substâncias é um dos maiores motivos de ida para a rua, né? É o uso de substâncias, desemprego e vínculos familiares fragilizados ou rompidos, mas muitas pessoas acabam usando para sobreviver na rua também, ao frio, à fome, à vergonha, a tudo que está implicado nessa para suportar essa realidade. Para esquecer. Mas tem muitos que não fazem uso de substância alguma, e eu sempre trago a reflexão também. Quantas pessoas a gente não conhece e nem sabe que tem algum tipo de relação com o uso de drogas e tem residência, tem moradia, tem uma família que dá um suporte. A diferença é que essa população, ela tá com a privacidade retirada dela por estar vivendo nas ruas. E a questão do álcool,
por incrível que possa parecer, é muito desafiadora, porque o álcool, ela é uma das substâncias mais acessíveis. Qualquer lugar que a gente vai, tem bebida alcoólica sendo vendida, né? E a abstinência dessa substância, ela causa consequências no corpo. Eu já acompanhei diversos casos muito difíceis, muito difíceis. Então, essa questão da substância psicoativa é uma questão de saúde pública. E aí a gente precisa trabalhar para que as cidades consigam ofertar o que a saúde tem preconizado nessa questão. Aí a gente fala de consultório na rua, por exemplo. A gente fala de CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, com a equipe multidisciplinar, com estrutura de trabalho, porque é muito desafiador trabalhar com essa temática. É complexo e, por vezes, é algo que tá ali no nosso dia a dia. Vou fazer um outro paralelo aqui. A gente estava comentando antes de começar da Virgínia, da CPI e tudo mais, né? Isso. A questão dos jogos de azar. Hoje tem adolescentes, jovens, indo pra rua ou ficando praticamente à beira de por conta do vício. E é um vício que tá na palma da mão no celular. São questões que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade, seja falando de álcool, drogas, outras substâncias, ou desse tipo de vício também em jogos, na perspectiva de saúde mental. O que na pandemia ficou mais desafiador pra gente. A questão da depressão, a depressão na juventude, na infância. Então, são pautas ali delicadas que a gente precisa tratar com muito cuidado e com política pública, né? Quando a gente tem esse olhar. É legal que você até entrou nesse ponto aí. Qual a sua visão do hoje, né? Os YouTubers, eles poderem divulgar isso daí? Você acha que deveria haver uma proibição? Como que... Olha, eu não tenho profundidade de estudo nessa discussão que está muito em voga atualmente, mas eu parto de um pressuposto que um influenciador digital, ele tá influenciando o tempo todo pessoas de diferentes eh, faixas etárias, segmentos, e como a gente falou, na palma da mão o celular, né? Todo momento a gente olha. Então a gente corre o risco de estar expondo ali pessoas que estão extremamente vulneráveis a esse tipo de exposição. Então, minimamente, uma regulamentação mais rígida precisa ser feita. Eh, a questão do cigarro, né, há décadas atrás era algo que era banal, era até considerado chique fumar, e hoje a gente tem ali, na caixinha, falando das consequências de fumar. E houve essa proibição de propaganda, né? Que ajudou Exatamente. muito isso daí, né? Exatamente. Comerciais de cerveja, eu Exato. lembro quando eu era criança era de uma Eu outra também. Eu lembro do forma. cowboy, do cigarro, era o Não, cowboy mas de Sim. lá. cerveja ainda tem. Ainda tem, É. mas tem uma regulamentação mais rígida, né. Então, o próprio YouTube, há uns anos atrás, não tinha tanto regramento no sentido da faixa etária, por exemplo. Os youtubers precisam sinalizar a faixa etária de conteúdo. Esses maiores como Felipe Neto, Lucas Neto, né, eles têm toda uma equipe, inclusive de pedagogos e tudo mais para fazer o estudo. A gente tem que caminhar nesse sentido. E na questão dos jogos em específico, eu me sentiria mais segura de dizer, de proibir de fato, tendo estudado melhor a questão, mas eu tendo a ir nessa linha, porque a gente pode destruir vidas de fato. Sim. Tanto pode que eu E tem conheço. destruído, né? Sim, eu conheço uma história de um conhecido, né? Destruiu o casamento. Um jovem casal, né? A esposa começou com esses vício nos jogos e o marido não sabia. E ela começou assim tão forte nesse vício que começou a pegar o dinheiro que eles tinham no negócio deles, começou a pegar. Quando descobriu, né? Ela já havia. E olha só por que descobriu. Ela tentou, puxou, caiu da escada lá, tudo mais. E daí descobriram o que aconteceu. Ela realmente queria acabar com a vida dela porque ela estava completamente endividada. Ela pegou o dinheiro que eles tinham, alguns empréstimos, empréstimo com agiota, Meu Deus. devia mais de 120 mil reais por causa desse joguinho. E daí a solução que ela havia encontrado na época foi essa extrema. Com as bênçãos de Deus não aconteceu nada de muito grave com ela. Mas assim, acabou com o casamento deles. Eles tiveram que rever várias formas para poder
pagar essas dívidas. E outros casos também que eu já Sim. escutei de pessoas próximas que começaram com esse joguinho e completamente endividada. E Então, eu- assim, é um negócio que é perigoso. Muito perigoso. E eu aproveito para fazer um adendo também. A gente falou da questão da influência digital, mas é um tema que a gente tem ouvido muito falar porque ele é midiático, né? Discutir os influenciadores, a questão da própria CPI e tudo mais, que é importante. Mas faz tempo que eu não paro pra assistir futebol. Eu tô com pouco tempo e eu torço pro Santos, então não tá muito legal assistir futebol ultimamente, né? Mas eu sei que toda vez que eu vejo uma TV com jogo de futebol, tem a propaganda das bets lá. Sim. Então passa na TV, Pá. passa nas confederações de futebol validando. Então, se a gente falar de um regramento rígido, a gente precisa falar desse regramento na grande mídia Exato. também. Não só os Não só influenciadores, os mas no geral. Sim, no mas se geral. vocês forem notar, a grande maioria dos patrocinadores são bets hoje. Dos times de futebol. É loucura isso. Tá nos uniformes. Sim. Então, vê que é uma validação muito grande. Então, esse regramento ele precisa ser cuidado nas diferentes esferas. Falar do influenciador dá muita mídia. É muito. Chega nas pessoas, né? Mas Uhum. falar ali de quem tá lucrando. Não que eles não lucrem, né? Lucram. Mas as empresas, grandes corporações que lucram muito com isso, também é um grande desafio. A gente precisa olhar, né? Sim, no geral. Eu achei até estranho, porque igual. Não eles combina, podem. né? Não combina. E também, assim, por que cassinos não podem, físicos, Uhum. e as bets que é online pode? Qual a diferença? Sim. Acho que cassino ia ser até melhor, vai. Que aí menos, talvez, pessoas, ou Controle maior, o né? controle. Porque se você não tivesse o dinheiro na hora ali, você não ia Não conseguir consegue, né? apostar as coisas. Não sei por quê. O regulamenta e paga imposto, pronto. Uhum. Mas de fato E eu acho. evitar comerciais, talvez. Na minha opinião, realmente tem que acabar. É aquilo que a gente falou, né? Influenciador, queira ou não queira, ele passa uma vida. É. Todo mundo olha ali, vê a vida da status. pessoa Uhum. e fala: caramba, que vida incrível que a pessoa tem. E daí a pessoa chega e fala: poxa, eu tô nesse joguinho e tal, ganhei tanto. É óbvio que a pessoa vai querer entrar nisso. E daí que cai no vício, né? Mas é complicado. Uma coisa que me preocupa muito é assim, daí agora entrando lá em Brasília, que você foi há Uhum. pouco tempo, né? E até a gente estava conversando antes, né? Sobre é complicado. Assim, eu fico muito preocupado com os políticos, a forma que às vezes eles tratam algumas coisas, alguns assuntos que são importantes. A gente até havia comentado da Marina Silva, a ministra Marina Silva, né? Uhum. Como foi o tratamento com ela? E daí uma comparação, e porque foi muito recente entre os dois casos. Sim. E o tratamento com a Virgínia. Uhum. Assim, o tratamento da Virgínia eu achei que foi absurdo. Absurdo, eu acho que os senadores agirem daquela forma. Tratando super bem. Não que não deveriam tratar bem, você entende, né? Uhum. Mas a forma que eles trataram a Virgínia, querendo tirar selfie, essas coisas. E, por um outro lado, uma ministra do governo, ou que seja, como você falou, né? Um ser humano ali, eles trataram daquela forma, né? Qual é o seu ponto de vista disso? A gente. Eu enxerguei muito nas cenas que eu vi na CPI uma pessoalidade na forma de encarar, né? Essa coisa de pedir a selfie, Pra mim é uma forma de quebra de decoro, né? E ao mesmo tempo, a gente olha com todo respeito à Virgínia, né? Como você colocou, uma figura como a Marina Silva, uma ministra, com uma trajetória gigantesca na defesa de políticas públicas, na construção desse país, ser tratada da forma que foi, desrespeitosa, e isso ter acontecido com tanta proximidade, né? Um espaço tão curto de tempo, realmente precisa fazer a gente pensar. E a política, ela é um espaço muito violento para as mulheres. Eu acredito que toda mulher que tenha se candidatado ou se colocado na vida política pública tenha passado por violência política. Eu passei por situações de violência política durante a campanha, ainda passo, mas na campanha foi de uma forma um pouco mais agressiva, né? A Tabata Amaral, que é uma deputada do meu partido,
Nem preciso narrar o que aconteceu na época de Pablo Marçal, tudo que aconteceu na disputa para a Prefeitura de São Paulo. É no nível. Eu lembro de estar andando na feira e de perguntarem: por que você não vai lavar louça? Por que você tá se colocando pra. Não é seu lugar aí, sabe? E a gente estuda muito, batalha muito para poder ter condição de alcançar esses espaços. E alcançar o espaço e ainda assim ser questionada é algo muito absurdo. Santos, por exemplo, ela é a cidade mais feminina do país, proporcionalmente falando, 54% dos eleitores são mulheres. E de 21 cadeiras na Câmara, a gente tem apenas 2 mulheres eleitas hoje, né? 3 em atividade, porque o Fabrício Cardoso está numa secretaria e a Cláudia Alonso, que é suplente, subiu. Senão nós teríamos apenas 2. Reduzimos uma cadeira. Na gestão anterior eram 3. Então, numa cidade como essa, com essa proporção de mulheres, a gente ter essa representatividade, eu acredito que é muito sintomático. E eu costumo sempre dizer que a mulher, ela está à frente dos grandes problemas públicos no dia a dia. No geral, quando alguém da família adoece, quem é que é responsável pelo cuidado da pessoa que está adoecida? Quem é que é chamado na escola? Ainda hoje, em muitos lugares, a cartinha é para a mãe, não é para os pais, né? Uhum. A mãe é chamada a essa responsabilidade. Então, a mulher ela é o tempo todo chamada a essa questão do cuidado, das situações sensíveis do dia a dia. Por que que na hora da gente construir as soluções para esses problemas, a gente não tem voz, a gente não tem espaço? Quanto tempo, eu não vou lembrar o ano, mas é absurdo, quanto tempo não tinha banheiro feminino lá na Casa do Povo, lá no Congresso, não tinha banheiro feminino. O que que isso quer dizer? Que aquele não é um lugar para mulher, né? Quanto tempo demorou para a mulher ter direito de votar, para ela poder se candidatar? E foram mulheres muito disruptivas que foram literalmente cavando esses espaços, né? Então a Marina Silva, ela ser quem é, viver da forma que ela vive a política, com tanta coerência, com tanta dignidade, e questionada, se manter firme, porque não é fácil quando a gente é questionada dessa forma, se manter firme, é muito representativo, porque depois da eleição, principalmente, eu carrego muito essa consciência em mim. Não é só por nós, nem pela nossa família, que eu sempre penso nos meus pais, nos lugares que eu ocupo, né? É pelas mulheres, é pelas meninas. Porque quando a gente tá num espaço, a gente não é julgada só por nós, a gente é julgada por todo um gênero também. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho dúvida que Marina ali honrou a todas nós. Infelizmente, essa cena triste aconteceu. Por isso fiz questão de me posicionar, e assim como várias pessoas também fizeram, pra gente fortalecê-la, né? E que a gente sempre faça isso. Não só as mulheres, por favor. Os homens também, né? Quando presenciarem situações como essa, porque a gente não pode naturalizar. Desde uma situação tão proporcional como foi essa com a Marina, até no barzinho, com os amigos no futebol, as piadas machistas, as referências machistas em relação às esposas. Ali a gente tem que ser chato, entre aspas, também e se colocar, porque já passou da hora de naturalizar essas questões, né? Então você considera Brasília. Brasília ainda é muito machista, então, Ainda é um espaço muito. A política, no geral, no geral. Brasília avançou bastante, né? Mas ainda é um espaço. E com essa banalização que a gente tem na política atualmente, essa polarização, mais desafiador ainda, porque nos últimos anos eu acredito que ficou mais natural as pessoas falarem o que pensam, mesmo que esse pensamento viole direito de outros. Então, num cenário como esse, a gente tem que voltar a explicar o básico, o que já deveria ter sido superado. Então, eu acredito que um político hoje se sinta muito mais, dependendo do lado que ele representa, à vontade para dizer o que disse pra Marina, pra se portar daquela forma. E olha, ele pode fazer um corte, jogar nas redes sociais e vai ter muita gente aplaudindo ele. Como no meu post teve gente sair em defesa do cara, falando contra a ministra. Então, a gente tá numa sociedade midiática e do espetáculo é muito desafiadora para esse contexto também. Eu acho assim que muitos podem não concordar com o lado político dela. Sim, claro. Democracia é para isso, sim, né? isso daí é normal. Só que se houver um xingamento ou algo
que difame, Desrespeito, né? um desrespeito é outra coisa. Sim. Então você não pode aplaudir o desrespeito. Exatamente. Se você não concorda com ela, você pode debater o ponto específico. Não falar coisas maldosas, né? Exatamente. É aquilo. São seres humanos. Todo mundo precisa ser respeitado. E, como eu disse, é muito mais fácil conversar com quem pensa igual a gente. Por que que a gente se irrita tanto quando vê alguém se posicionando de forma diferente e a gente não tenta argumentar, ouvir o outro lado, identificar ali questões que fazem sentido também no nosso olhar e aquilo que não faz? A política, a democracia precisa ser assim. A gente pode estar em lados opostos de uma questão, mas eu identificar coerência na sua fala e você na minha. A gente tem que se ouvir, senão a gente não vai ter certeza de que a gente pensa diferente de fato. Sim. Mas a gente não vive isso no geral. A gente vive rótulos, a gente vive uma disputa como se fosse até, na minha opinião, pior do que futebol dentro da política, né? O certo, o errado, o bom, o ruim, e, enfim. Aí a gente desqualifica muito o debate. Na política em especial também a gente tem que ter mente aberta. Porque às vezes a gente tá num partido ou num dos lados, direita, esquerda, alguma coisa assim, e a gente tá dentro de uma caixinha. Então, às vezes, por anos, não só por dias, por anos, a gente só ouve colocar na nossa mente aquela informação. Só que se alguém de fora tenta te argumentar, às vezes você até ignora, não querer escutar. Só que escutem as pessoas. Tanto de direita, esquerda, tudo, porque você vai colher muitas informações que você às vezes não tem. Por exemplo, nas minhas redes sociais só tem notícias de um dos lados. Do outro, mesmo eu querendo saber o que está acontecendo, não tem. É a bolha que a internet faz, né? E Não faz tem. isso. Só que Faz. assim, eu gostaria de saber do Brasil num todo. Tanto de direita quanto esquerda, quanto do centro. Eu queria saber todas as opiniões. Só que só me mostram uma. Uhum. Isso eu acho errado. Poxa, eu queria saber outras informações para comparar. E isso não vem. Imagine no seu dia a dia. E você sendo só martelado com uma informação só. Exatamente. Uma informação só durante anos e anos. Abra a mente, porque aí você vai poder escute. Às vezes, a princípio, você pode não concordar. Mas depois você fala, poxa, realmente, olha só, naquele ponto ali, ele tem razão. Não em tudo, mas naquele ponto ali, ele tem razão. Então, se a gente agir daquela forma, o Brasil vai melhorar. Isso que a gente tem que entender também, né? Perfeito. Eu costumo falar que um exercício importante nesse sentido é, em vez da gente perguntar para a pessoa se ela é de esquerda, de direita, conservadora, progressista, é perguntar a opinião dela sobre algum tema. Porque a partir da opinião, você consegue de fato entender qual é o posicionamento daquela pessoa. Às vezes ela nem sabe, mas ela concorda mais com um campo de fato do que com aquele que ela acredita, que ela acha pelo que ela vê nas redes sociais. E quando a gente coloca para debater o assunto, ao invés do rótulo, se a gente debate ele com ética, com respeito, aí a gente tem um debate super qualitativo, porque, no geral, vão ter pontos importantes, não em um dos dois lados, mas nos diversos lados da questão. Por isso que a gente tem numa democracia o legislativo, o executivo, o judiciário, um equilíbrio Tem de que ter esse poder. equilíbrio, Para né? não ser uma ditadura. Se fosse uma opinião única correta, era muito mais simples, mas não é assim. Então, a democracia, a vida dela está justamente nessa diversidade. E esses dispositivos que existem são para regular que o debate aconteça. Pra proteção nossa também. Né? Exatamente. É Mas- que mas com esse igual eu advento falo- da internet a gente espetacularizou muito, né? Mas igual eu falo, eu sou brasileiro. Não importa quem está lá no governo, eu quero o bem do Brasil. É claro. Se Você não vai torcer contra, né? Se há Mas tem muita gente que fala, Então, eu quero que afunde afunde o o barco. Brasil. Não, eu não quero que Eu não afunde. quero, tô Eu nesse quero, barco. olha só, Pelo amor de eu Deus. torço, pro governo atual Uhum. ser o melhor governo do mundo. Sim. Porque aí todos os brasileiros iam se beneficiar. Uhum. Infelizmente, às vezes, o meu candidato não ganhou, então eu quero que o outro se exploda. Não. Aí o Brasil todo vai explodir. Uhum. Isso é Prejudicial prejudicial a todos, né? Exatamente.
Exatamente. O Lula, ele é corintiano, né? Mesmo assim, eu vou torcer pra ele fazer o melhor governo do mundo. É sobre isso. Esse viés do Corinthians aí é muito. Uma perguntinha aqui, assim, tá lá. Você menciona que quando houver desigualdade social, haverá pessoas sempre nessas condições. Uhum. Qual a maior ilusão da sociedade sobre a população em situação de rua? Nossa, a maior ilusão? Eu acredito de que a culpa da pessoa estar naquela condição de existir vida na rua é isoladamente daquele sujeito. Essa é uma grande ilusão. No meu livro, eu trago textos medievais que falam da questão da vida na rua. Então, desde que existem ruas, na verdade, existem pessoas que vivem nelas. Nós éramos nômades, se a gente resgatar lá a nossa pré-história, né? Mas a diferença é que daquele período medieval, depois da Revolução Industrial, né, nesse percurso histórico, naquela época a gente não tinha comida para todo mundo de fato, quando a gente fala de Idade Média. A gente não tinha estrutura para todo mundo. Hoje a gente tem. A gente tem comida para alimentar, salvo engano, 3 planetas Terras. A gente tem área, casa, terreno, para que todo mundo tenha habitação. Mas ainda assim, as pessoas não têm. A gente tem uma desigualdade tremenda. Por que isso acontece? É muito da forma como a nossa sociedade se organiza. Então, a gente tende na construção individualista, na qual, enquanto sociedade, a gente é colocado, né, nessa estrutura machista, individualista, a entender que aquela situação que a pessoa vive é culpa dela. Seja a vida na rua, seja qualquer outro contexto. E que no meu mérito eu estou melhor porque eu mereci, por meu esforço apenas, estar onde eu estou. Sem desconsiderar que a pessoa que sai da faixa de largada numa Ferrari vai ter muito mais condição de alcançar a linha de chegada do que aquele que está numa bicicleta, com pneu furado, às vezes sem pneu na bicicleta, É. Às né? vezes sem bicicleta. Às vezes né? sem bicicleta. Então, acho que essa é a grande ilusão. Tem escolhas na nossa vida, é claro. As escolhas, no meu TCC, eu entrevistei pessoas que viviam nas ruas e a gente fez diversas perguntas para analisar. E eu lembro que uma fala era, uma pergunta era: viver na rua é uma escolha? Eu perguntei para eles, né? E aí um deles falou assim: é uma escolha, sim, porém perversa, porque é uma escolha que você faz na ausência de possibilidades alternativas. Eu acredito que essa fala é perfeita. São escolhas feitas diante a privações, a restrições, que a pessoa não tem de fato as mesmas alternativas que deveria ter, né? Partindo do princípio constitucional. Então acho que é nesse sentido mesmo. Eu sei aqui em Santos tem muitas. Profunda a sua pergunta, hein? É verdade. Eu sei que aqui em Santos tem bastante lugares para acolhimento, né? Igual, eu conheci você acho que há 2 anos atrás. Mais ou Uhum. menos ali, né? Foi Lá na Sim, Vila sim. Criativa, Eu lá no reparei quando mercado, eu né? entrei. Aham. Sim. Você e a Audrey que me deram Uhum. esse quadrinho. E vocês estavam fazendo um trabalho excepcional lá, né? Tanto que tinha a parte de. Eles que fizeram nesse quadro, Sim, né? As pessoas que sim. fizeram lá, vocês ainda tinham cursos, né? Profissionalizantes para as pessoas entrarem no mercado de trabalho, né? Uhum. Continua tendo isso? Continua, né? A Codeso, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Social, ela faz parte da Proteção Social Básica, que é o departamento que eu conduzo atualmente. E lá a gente tem ofertas de integração ao mundo do trabalho para as pessoas em vulnerabilidade. Desde aquelas que têm trajetória de rua, até mesmo mulheres vítimas de violência, jovens em situação de trabalho infantil, famílias em vulnerabilidade no geral. Então ali a gente tem programas, projetos, estratégias direcionadas para essa questão, com uma equipe técnica multidisciplinar. Porque é todo esse cuidado envolvido ali para que a pessoa realmente a gente consiga construir junto com ela esses novos caminhos e sonhos. Tem gente que não teve o direito de sonhar, sabe? Que eu lembro uma vez andando na Vila Gilda, falando de francês de novo, né? Eu tava com um amigo meu que tava fazendo intercâmbio aqui, falando francês. E aí um menininho olhou pra mim e falou assim: tia, quando você sonha em francês ou em português?
Aí o outro falou assim, poxa, mas eu posso aprender francês morando no Brasil? Você mora aqui ou mora lá? Eu moro aqui. Então dá pra aprender outra língua morando aqui? Esse tipo de questão. Porque às vezes é Quantos anos tinha? uns 8, 9 Olha, anos. Poxa. Um menininho ainda falou assim, eu achei isso incrível. Poxa, eu jogo futebol bem pra caramba. Se eu souber falar outro idioma, talvez eu tenha mais chance de conseguir jogar num time bom, de ir pra Tem fora do sonhos, país. né? É uma Legal. semente que brota de um contato, de ver alguém falando e talvez a pessoa não tivesse esse acesso. Então é essa ampliação de repertório, sabe? Eu falo muito disso, do direito de sonhar, da pessoa ter esse acesso e a gente ter as condições concretas para construir as estratégias de realização desses sonhos também. Tá certo. Como que, Juliana, podemos comprar, ou quem quiser ler o seu livro, como que é? Vida nas ruas, nessa cor Isso. que eu nem gosto, né? Eu até ia Roxo. perguntar, por que você sempre tá de roxo? Depois você fala primeiro do livro, tá depois você bom. fala. Ele tem para vender na Livraria Realejo, no Gonzaga, tem unidades lá. A editora é a Dialética, então tem na internet também. E eu fiz um Instagram que é o livro Vida nas Ruas. Então, seja por lá ou no meu, a galera pode procurar também, adquirir o livro junto Entra comigo. aí, Guilherme, pra ver. Vai ser uma honra conhecer a galera que tá Guilherme interessada também em tranquilo, eu ler. sempre É, né? perturbo E o trocar Guilherme pra ele ideia. entrar Não, nas redes. ele é aí. fera, fez várias perguntas antes de começar, organizou tudo. É ligeiro. Então, eu fico muito feliz, né? Porque como vem de uma pesquisa acadêmica e eu fiz uma universidade pública, uma das principais premissas de qualquer universidade, mas ainda mais da pública, né, é fazer a pesquisa chegar na sociedade, não ficar ali dentro do muro da faculdade. Esse aí, né? Esse aqui, né? Isso, esse é o meu Instagram. Legal. Esse é o Não, seu. esse é Não, o. esse é o do Não, livro? é o do livro, é o do É do livro. livro, é do livro. Aí fala as matérias, rodas de conversa. Aquela ali é o lançamento em São Vicente que a gente fez recentemente. Ah, legal. A gente traz debatedoras. A Laura, ela viveu nas ruas e hoje é uma liderança Quem é a Laura? maravilhosa. Qual que é? Essa aqui da direita. Essa aqui? Legal, Isso. hein? Ela é coordenadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Então, eu vou trazer também aí nesse perfil dados e estatísticas, não só de Santos, mas também de outras cidades do país, da região, pra gente debater o assunto. Dá pra me mandar uma mensagem por ali? Ali a Realejo Ah, também. realejo ali. É, Tem gente que me manda foto, que comprou o livro, eu reposto também. E a gente continua esse debate. muito legal. Eu encontrei uma que você não tá de roxo, hein? Oh! Uma foto- Verdade. E o roxo, por que isso significa pra você? O roxo, ele é uma cor que é muito ligada à espiritualidade. Acho que isso é super importante, né? E ela também remete à inovação, até tecnologia associada de alguma forma, mas também preserva a questão da natureza. Uma curiosidade que eu aprendi pesquisando sobre as cores é que o roxo é uma das cores mais raras da gente encontrar na natureza, mas a gente encontra. Não tem tantas flores, tantas folhagens que tem essa cor, mas ela é presente, é viva e é rara, né? Então, eu fui juntando todas essas interpretações. Também é uma mistura de rosa, de azul, de diferentes cores para chegar nessa tonalidade, né? Então eu adotei ela pra mim, ou ela me adotou, não sei. Acho que foram começando a aparecer coisas roxas na minha vida, e aí eu pesquisei e eu falei, tá bom, é pra eu adotar essa cor, ela já me adotou, aí eu assumi. E o pessoal cobra, viu? Hoje eu tô de roxo, mas se eu tivesse com a calça roxa, o último podcast que eu fui, o pessoal cobrou, mas você não tá de roxo? Como assim? Não tá de lilás? Tá errado, tem que mudar a roupa. Então o pessoal me cobra. Já Legal, virou legal. sua identidade, né? Sim, e eu ando de patinete por aí, né? Aí a galera me manda foto. Olha, eu vi uma pessoa roxa de patinete em algum lugar de Santos, já sabe que sou eu. Manda foto que eu gosto de ver. Legal, show. Juliana, a gente tinha muito mais bate-papo pra fazer aqui e tudo, mas Muito o bacana mesmo essa tempo conversa. é muito rápido, né? Foi, passa. voou. Mas duas perguntas que eu sempre falo pro pessoal quando está aqui. Uhum. Primeira, deixe um recado pra juventude. Recado pra juventude? Olha, resiliência no que a gente acredita. Essa é uma palavra muito importante. Porque viver o percurso, os processos, transforma quem a gente é. Então a gente tá num mundo tão acelerado, tão rápido, de tanta informação, que às vezes a gente perde essa essência, sabe? Isso é muito importante. E o principal ensinamento que a minha mãe me trouxe é a empatia. Ela martelava na minha cabeça desde pequena. Sempre trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, se a gente leva esse ensinamento para a vida,
quem é cristão, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí você tem que se amar também, né? Não adianta Tá não se certo. amar, não se cuidar. Tá. Começa por aí que você vai refletir isso pro outro. Aí, muito dos problemas da humanidade estariam resolvidos já, com certeza. Tá certo. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Acho que eu já até sei o pedido dela já do gênio aí. Você tem um único pedido pra humanidade. Um único pedido pra humanidade? Olha, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque às vezes o gênio usa uma palavrinha que você falou e faz uma pegadinha, né? E é só um pedido, E né? é só um pedido, não dá pra consertar depois. Mas eu acho que eu iria nessa questão da empatia. Porque se a gente for empático, se as pessoas forem empáticas de fato umas com as outras, como eu falei, a maior parte dos nossos problemas estarão resolvidos ou serão resolvidos, né? Então acho que eu iria nessa linha. Formularia direitinho a frase pra não ter erro, mas nessa linha. Legal. Tá certo. show. Obrigado, viu? Eu pensei que você ia falar que queria um mundo mais roxo. Ah, boa, boa. Acho que o segundo pedido seria esse. E aí, pessoal, olha só. Sigam a Juliana nas redes sociais dela. @Juliana Lafronte, com 2 N's Dois e 2 Fs. F's, Pra tá, pessoal? facilitar. É. E sigam também o perfil do livro dela. E Isso. comentem lá, pessoal. Vão lá, comprem ali na Realejo, ou mesmo passam uma mensagem no direct, né? Isso, pode No passar. direct, tudo. Compre o livro dela e depois comecem a comentar o que vocês acharam, tudo. Tá bom, pessoal? E também, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem aqui no nosso canal. Comentem aí. Comentem Perguntem, tudo. a Juliana Sim. vai responder. Porque é muito importante pra gente, porque a gente pode trazer mais pessoas igual a Juliana aqui que vai engrandecer a vida de vocês. Tá bom, Obrigado, pessoal? hein, gente. Obrigado, Obrigado, hein? Juliana. Foi um prazer. Obrigada, viu? obrigada.